dia você ouvinte, bom dia você que está ligado na radioatividade, não saia daí, que hoje nós temos um tema fundamental, que é o seguinte: você tem um medinho quando entra no elevador, dá aquele friozinho na barriga ou para você tá tudo certo? Já manda logo esse áudio pra gente aí, o que você acha do elevador? Você tá 100%? Aqui em Brasília tem elevador de um dia a elevadores de 60 anos aí que estão em prédios. Como é que é? Será que tá tudo certo? A gente vai falar sobre isso já já. Então, antes de mais nada, eu quero dar um bom dia aqui para ela, a nossa dama do programa que está aqui conosco. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia Marcelo, bom dia ouvinte, bom dia aos nossos convidados que estão aqui hoje, ao DJ Rangel que está bem ali, ajudando Priscila. A gente hoje no programa. Tamo junto. Bom dia a todo mundo, diazinho pra ficar na cama, né, Marcelo? É, mas tem que ralar, né, filha? Levantar hoje pra pagar, tem boleto pra pagar, tá cheio de boleto vencendo, então não tem jeito não. Ontem à noite a gente terminou o curso lá no Itapuã, um curso de profissionalização de síndico. Cheguei em casa tarde, meu amigo, meia-noite eu cheguei em casa, mas é assim, dando conhecimento, explicando para as pessoas como o setor condominial funcionando, como ele funciona, levando conhecimento para que a gente facilite tanto o cotidiano do gestor, mas como também os condôminos passem a ter segurança nos empreendimentos que eles pertencem, né, não, Marcelo? É isso aí, Priscila, e a gente tem focado em trazer temas aqui para a atividade condominial, que a gente possa não só falar de condomínios, mas falar de coisas mais amplas também. Semana passada a gente falou de sunga, de que a meninada não quer mais usar sunga. A gente vai pegando temas que vão trazendo conhecimento para todos nós, mas o tema de hoje, Priscila, eu classifico como um dos mais importantes, porque assim, quem não usa um elevador? Todos. Onde você vai tem sempre um elevadorzinho para poder subir, né? E como que tá esses elevadores? Como que tá a segurança? Mas antes disso, eu vou dar um bom dia aqui pro meu amigo. Hoje nós estamos aqui com a dupla bíblica. Hoje nós não estamos fracos não, menino. Nós temos aqui nada mais, nada menos que o Davi e o Isaac. Você acha que nós estamos fracos? Rangel, estamos bombando, hein? Hoje estamos bíblico aqui, né? Bombando. Estamos mais abençoados do que tu, viu, Priscila? Então eu quero dar primeiro aqui um bom dia ao Davi. Davi, bom dia. Bom dia a todos. Desculpa a voz aí. Essa mudança, às vezes, de clima aqui em Brasília não é fácil, mas eu já peço perdão aí em relação à voz que está um pouco gripada, um pouco mais, como eu diz, mais borocochô em relação à voz aí, mas a gente vai tentar levar aí numa boa e falar um pouco sobre a questão de elevador, que é muito importante. São temas importantíssimos dentro do aspecto de um condomínio e é um prazer estar aqui. Muito obrigado Marcelo, muito obrigado doutora Priscila. Estou aqui vou apresentar o nosso engenheiro Aurélio e é um prazer estar aqui com vocês. Quero dar um bom dia também aqui ao Isaac, né? Aurélio Isaac ou Isaac Aurélio? Aurélio Isaac. Ele que é engenheiro, né? E engenheiro aí voltado para essa área de elevadores. E aí, assim, a gente tem tantas dúvidas, né, Priscila, com relação ao elevador. Então, bom dia, Isaac. Bom dia. Engenheira mecânica, né? Que é a engenharia especializada aí na parte de transporte vertical. E vamos aí falar um pouco sobre essa caixinha. Que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Mas é a caixinha que mais transporta vidas no mundo, todos os dias, que aí são os elevadores. Então, e o ambiente de elevador em si já é aquele habitáculo, aquele local já é um ambiente que a gente pode falar, um ambiente hostil, um ambiente que as pessoas já não se sentem tão bem, então confortáveis. Né? E às vezes assim, eu falo muito, a pessoa chega no final da tarde, trânsito difícil, um dia complicado, e às vezes ele tem o dissabor de chegar, por exemplo, às vezes com suas compras, ou chegar com a sua família, e ainda ter problemas em elevador é uma coisa que é chato. Então às vezes muda até o humor do morador que vai chegar ali dentro de casa para ver a tua família. Então assim, já é um ambiente complexo, então a gente procura primeiro desmistificar, né, Aurélio, assim, tem sua segurança, tem os itens de segurança, mas é muito importante a prevenção. Davi, antes da gente dar o pontapé aqui no nosso tema, eu quero dar bom dia para ele, o melhor de Brasília, DJ Rangel, mais uma vez conosco aqui. É bom demais ter esse cara com a gente, né, não, Priscila? Ele é o fera. Além de ser um excelente profissional, um camarada extremamente simpático, gentil. Ele e a esposa dele, a Thaís, também, que é uma pessoa maravilhosa.
É sempre uma alegria pra gente estar com você, viu, Rangel? Muito obrigado pela oportunidade, viu, Marcelo Tarrafas? É um privilégio para mim, viu, doutora Priscila, estar assim com vocês e com certeza pegando muita dica de como viver melhor em condomínios, viu? As dicas precisas aí do Marcelo Tarrafas, nosso síndico 10, né? Tamo junto. Onde você tem elevador, Rangel? Temos, no meu bloco tem 3, cara. Tem 3. Então, 3. Olha só, essa dupla que nós temos aqui hoje, bíblica, o Isaac e o Davi, eles são da empresa E-Formalize, que é uma empresa de consultoria em elevadores. E o legal, o Angel, que é o seguinte, a gente aqui não está falando com empresa que faz manutenção de elevador. Aqui a gente está falando com a empresa que orienta a empresa da manutenção e orienta o síndico quanto à legalidade, quanto às obrigações. Então, Davi, só para a gente, eu quero que você fale um pouquinho sobre E-Formalize para que o nosso ouvinte entenda que nós estamos falando com quem está ali em cima. Vocês estão ali vendo tudo que está acontecendo no cenário, porque assim, precisa de alguém para ter um olhar diferente. Como eu falei com a Priscila, eu comparo até com um advogado. Não tem como você ser síndico de um condomínio e não ter um advogado. Então, não tem como você ser síndico de um condomínio e não ter uma empresa para te monitorar no que é correto na manutenção dos seus elevadores. Até porque, assim, até que ponto você pode confiar na empresa que está te dando ali aquela manutenção, te dando aquele retorno. Então, Davi, muito rapidamente, que daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho para a gente voltar, fazer um intervalo, que aqui na atividade a gente toca muita música e a gente tem que estar sempre dando uma paradinha. Fala pra gente aqui o que é e por qual motivo a E-Formalize está no mercado. A E-Formalize nasceu há pouco tempo, tem 1 ano e pouquinho, mas vem de uma experiência de mais de 15 anos em elevadores. E nasceu no sentido de orientar, ser aquele mediador entre o condomínio e a empresa mantenedora. Hoje a gente passa por uma transformação no mercado. Isso seja o mercado de elevadores, a mão de obra ela está escassa. Então eu tenho uma dificuldade técnica no sentido de uma manutenção preventiva de qualidade. Isso é fato no mercado. Eu tenho uma dificuldade até de montagem de elevadores. Você tem muitos elevadores sendo montados no Brasil. Você tem uma geração, né, Aurélio? A gente quer de mais tempo, não vai falar a idade aqui nem nada, mas de uma geração onde você tinha montadores assim espetaculares e você vem em uma dificuldade em relação à mão de obra. Então, esta mão de obra a gente sente falta lá na frente em relação à manutenção preventiva. O que a E-Formalize nasceu? No sentido de consultoria, mas não no sentido de apontamento, ó, isso aqui você tá errado, o síndico se vira. Não, a gente faz um acompanhamento contínuo com ele, desde a análise do contrato. A doutora Priscila está aqui, ela pode falar, você tem questões legais no contrato, mas existem questões importantes. Normas técnicas. E além disso, por exemplo, questões negociais. Por exemplo, e assim, um plano anual de manutenção preventiva. 99% dos contratos vigentes hoje, se você perguntar para o síndico, o plano anual de manutenção preventiva está pronto, está posto? Ele não tem. Certos itens de performance que a gente pode instituir dentro de um contrato para proteger o síndico, não tem. Então a gente faz nesse sentido esse trabalho de orientação. Depois que a gente passa por essa análise contratual, a gente vai para uma vistoria nos elevadores, onde nós trabalhamos em cima de um índice, nível de efetividade da manutenção preventiva. A gente é detentor, a gente criou um software, e esse software ele me traz 100 itens verificáveis inerentes à manutenção preventiva. E aí ele traz um índice. Por quê? Qual era a dificuldade que a gente tinha? Era de você dizer para o técnico da manutenção preventiva, sua manutenção não tá legal. Tá, mas por que não tá legal? Então o que a gente criou? A gente criou um índice onde eu verifico 100 itens inerentes à manutenção preventiva, que são de obrigatoriedade do técnico fazer, onde consta item de segurança, onde consta a experiência do cliente, por exemplo, você tem lá corrimão, lâmpada, que, por exemplo, você chega todo dia, você tem a lâmpada que não está funcionando. Às vezes o técnico, quando vai fazer a manutenção preventiva, ele não dá muita atenção porque o elevador está seguro, mas aquilo incomoda o morador. Com certeza. Davi, já para a gente poder dar uma esquentada no caldo aqui, olha só, eu vou falar um pouco sobre o acidente que aconteceu, Sim. né? 2 pessoas se feriram após um elevador despencar do 3º andar até o 1º subsolo em um prédio em Vicente Pires, no Distrito Federal, na noite do último dia 3/2. Uma mulher sofreu ferimentos
em uma das pernas e foi encaminhado para o hospital. Um homem se feriu após bater a cabeça, mas não quis ser levado à unidade de saúde. As outras pessoas não se feriram. Aí eu peguei aqui alguns números bem legais aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tá? Em 2025, a nossa capital registrou 998 ocorrências de pessoas que ficaram confinadas dentro do equipamento. O número é 23% maior do que os 884 registrados em 2024. Aí eu peguei aqui as três principais fatores que podem desencadear em acidente: excesso de peso, ausência de manutenção preventiva e corretiva e oscilação de energia. Então, Davi, para a gente poder deixar o nosso ouvinte participar, fazer perguntas, porque assim, eu confesso para você que eu tenho uma insegurança danada dentro do elevador, porque eu não sei exatamente como que funciona. Se o elevador despencar, ele tem uma mola lá embaixo que vai ficar balançando para o elevador não cair e simplesmente espatifar no chão. Existem sistemas de freio que dão esse suporte. Então, assim, eu queria que o ouvinte mandasse para a gente as perguntas dele para que a gente pudesse compartilhar com vocês. E aí a gente volta no próximo bloco, Davi, com essa pergunta assim: até que ponto a gente pode... Eu vou dar o exemplo do avião, porque eu comparei até numa divulgação com o avião, né? O avião é o seguinte, ele é o mais seguro do mundo, mas se der pau, meu amigo, é lona. Já compra o caixão que foi embora. Então, assim, no caso do elevador, você tem um plano B, né? Então, assim, eu queria deixar pro ouvinte fazer essa pergunta. Vamos pro intervalinho e a gente volta já já. Então, bora! Aqui na atividade 99291071, sua participação sempre bem-vinda, né, Tarrafas? O nosso amigo aqui, ó, o Francisco das Chagas, do Recanto das Emas, ele fala: bom dia, Marcelo Tarrafas. Uma vez eu peguei um elevador, rapaz, aí quando ele chegou no andar, ele abriu a porta e o piso do elevador ficou muito alto. Demorou um tempão pra me sair, viu, Marcelo? Você tá vendo? Um abraço, Francisco das Chagas. Obrigado pela sua participação, né? E também pode chegar com as dicas por que a pessoa não deve sair, né? Quando o elevador fica parado ali entre um andar e outro. Exatamente. Já os convidados aqui do Atividade Condominial irão responder essa questão, né? 99929-1071. Participe conosco, esse tema é muito legal. Chama Antes o de a gente Google fazer a aí. pergunta aqui pra dupla aqui, bíblica, né? Me diz aí, tem áudio? Tá rolando muita participação aqui, meu amigo Marcelo Tarrafas, através do nosso WhatsApp 9929-1071, né? Marcelo Tarrafas hoje está querendo saber sobre o elevador. Você tem medo, você tem aquele receio, né, de ficar preso. Você botar o pé assim, você olha primeiro pro lado, olha pra baixo. Às vezes dá aquela balançada, aquela falhada, né, doutora Priscila? Quem não viu Dá medo, Rangel, dá medo. Quem não viu a publicação que eu botei lá no meu Instagram, vai lá, @Marcelo Tarrafas. Aproveita e me segue lá, contribui com o meu trabalho. E aí você vai ver, eu botei lá uma imagem de uma galera entrando no elevador. É porque eu não botei toda, mas entrou assim, o elevador ficou lotado e ainda teve um cara com a barriguinha assim um pouco avantajada que queria entrar, ele entrou, depois ele desistiu. Meu irmão, acho que eu saí. Eu também. Eu acho que eu saí. A Ellen Couto tá com a gente do Pessoa. Ô, Rangel, e eu quero depois falar assim, quando o cara entra e solta aquela bufinha dentro do elevador. Aí o bicho pega com o bolso. Vou até perguntar pro Davi se tem um escapamento diferenciado lá pra espantar as buchas do elevador. Pelo menos algo pra sair esse ano, né, Aurélio? Tem condição. E você falou uma coisa que, assim, é importante a gente pontuar. Se a pessoa ficar presa no elevador, quem tem que tirar? Corpo de Bombeiros e a empresa mantenedora. Não caiam na questão de ficar ali desesperado dentro do elevador e o porteiro do prédio tirar. Cuidem da vida de vocês. Então, assim, é muito, muito importante. Só quem pode retirar um passageiro preso é o Corpo de Bombeiro Militar e a empresa de elevador. Vamos repetir? Então, só quem pode retirar passageiro preso é a empresa de elevadores, a contratada, ou até isso, só explicando para vocês. Às vezes, todas as empresas de elevador, ela tem por obrigação retirar o passageiro preso. Então, você pode ligar, se não tem o telefone da empresa, você liga para qualquer empresa que ela tem qualquer empresa. Qualquer empresa, ela tem por obrigação retirar o passageiro preso. Então, assim, é o cuidado que a gente tem e reverberar isso. Obrigado pela oportunidade, né, Aurélio? De não cair nessa questão de você estar lá dentro, num ambiente que o elevador está preso, você está o próprio ambiente é um ambiente ruim, né? Porque a gente fica meio dentro daquela caixinha de fósforo, como você falou, né?
Marcelo, é desconfortável, mas o elevador, ele foi projetado também para prender o passageiro com segurança quando é necessário. Porque o elevador, ele para, é quando ele percebe uma falha na sua operação. Vamos imaginar que ele percebe, olha, eu estou com um problema no sistema de frenagem. Antes de eu chegar no meu destino, eu vou parar, eu vou acabar tendo que reter o passageiro de forma segura para o quê? Para evitar chegar num ponto que pode se tornar inseguro. Então, quando o elevador para e retém passageiros, muitas vezes é uma virtude. Né? Fora quando tem outras situações. Como isso já é uma questão de segurança, então, né? É segurança. Então, aí quando isso acontece, o que tem que ter paciência para o desdobramento da situação? É acionar a empresa de assistência técnica. Mas ela está demorando e tal. Ou o Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros, ele também é capacitado para fazer esse resgate de forma segura. Tá? A empresa, ela é mais específica no elevador porque ela conhece melhor o produto. O bombeiro, ele é generalista, ele conhece, ele sabe como resgatar o passageiro, mas ele é generalista. A empresa, ela conhece o equipamento em questão e ela vai fazer o resgate preservando os passageiros e também preservando o equipamento. Certo? Perfeito. E aí ela vai já trabalhar no diagnóstico, o que fez o elevador parar e o que eu vou fazer, como no caso o técnico, né? O que o técnico vai fazer para ação para evitar uma nova paralisação, tá? Mas o elevador é projetado para isso. Show de bola. Valeu. Assim, gente, é fundamental essas dicas, viu? E aí a gente tem que entender, você tá num horário de rush, 6 horas da tarde, você tem um passageiro preso ou uma queda de energia. Você tem ali uma emergência, então você vai ter um atendimento técnico que ele vai fazer o possível ali. Você tem uma quantidade de pessoas. A gente falou ali, comentou um pouquinho no início sobre a questão de mão de obra, que hoje não é fácil dessas empresas de elevador. Uma das características que a Informalize tem é nesse sentido, é de explicar de uma forma global. Eu venho de empresas de elevador, eu passei 15 anos, a Aurélio tem 20 e tantos anos em multinacional, gerente de filial, eu coordenador de filial, então a gente conhece a operação. O que a gente trabalha? É em cima dos excessos. Aquilo que a empresa não está fazendo de legal, a gente tem que ajustar. E aquilo que a empresa está fazendo de bom, converse com o condomínio e apresente uma forma onde os moradores possam entender. Chega naquele ponto onde se precisa modernizar o elevador, ok, vamos fazer um relatório, entregar, mostrar de forma consistente. Fixar o escopo, o que vai ser necessário, quais são os componentes. Outra coisa que eu acho muito importante quando fala dessa questão de atualização de elevadores, porque assim, a gente trabalha com aquilo que deu ruim. Deu ruim, o advogado entra no circuito. E aí eu tenho notado que realmente nessa área, a gente não tem o síndico, ele não tem o suporte de escopo contratual para revitalização de elevadores por parte de um engenheiro especialista. E a gente sabe o quanto isso é um divisor de águas no sucesso ou insucesso de uma atualização, de uma obra, do que seja. Então, a importância de ter a qualidade técnica do lado das administrações dos condomínios. Isso é muito importante, doutor, porque o síndico, ele é uma figura política dentro do condomínio, né? Então, muitas vezes, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer aquela obra que todo mundo vai perceber, que todo mundo vai enxergar. Então, quando a gente fala de elevador, é o quê? Deixar aquela cabina bonita, com a iluminação bacana, coloca um ventilador, um botão novo. Isso é legal, isso é essencial também para a valorização do edifício. Só que a parte técnica, ela tá por trás. E o usuário não enxerga essa parte técnica. Então, tem que verificar o histórico do próprio elevador e avaliar o que é importante aqui. É a máquina de tração, é o quadro de comando, o sistema de segurança, limitador de velocidade, freio de segurança, operador de porta, o sistema de portas, né? Então, para cada edifício, e aí depende, eu até faço um paralelo legal, né? A gente tem lá o Congresso Nacional, tem aqueles 2 prédios que mostram sempre lá na televisão, né? Então tem de um lado a Câmara dos Deputados, do outro lado o Senado Federal. São prédios idênticos, só que tem o comportamento diferente. O Senado tem uma gestão dos elevadores de uma forma e a Câmara dos Deputados de outra. Os elevadores também foram instalados com a mesma concepção, porém tem operação diferente e aí ao longo da vida útil ele responde de forma diferente também. Então a demanda de um não é
mas a mesma do outro em relação ao projeto. Senhores, e tem uma... Davi, esse assunto ele é um assunto tão extenso que eu acho que a gente vai ter que fazer vários programas pra gente conseguir falar tudo que a gente quer. Mas vamos ouvir os nossos ouvintes, né? Porque eles são, assim, as peças mais importantes aí no contexto, porque ele tá lá na ponta utilizando o equipamento e aí a gente tem que saber, assim, qual é a dor que o nosso ouvinte tem. Angel, bora! 99291071, bom dia! Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia a toda a turma boa aí, da atividade. Então, sobre esse tema aí, eu confesso que eu tenho medo, assim, de pegar elevador. Principalmente quando eu estou sozinha. Eu fico com meu coração assim meio acelerado, sabe? Mas eu pego com Deus e graças a Deus até hoje nunca deu errado não, né? Mas aí quando eu pego com mais alguém no elevador é mais tranquilo, é isso. Beijo, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe vocês. Amém. Ellen Couto, nossa amiga diretamente do PSUL, viu? Ceilândia. Um abração, Ellen. Bom dia aí a todos aí da radioatividade aí, do programa aí dos condomínios aí, né? Maurício Pereira, de Ceilândia Norte, o flamenguista. Falar sobre elevadores aí. Rapaz, tirar essa profissão aí dos assessoristas, né? Aí às vezes quando eu vou aqui no seu hospital Anchieta aqui, meu irmão, é uma bagunça danada, né? Porque o elevador aí que só vai até certo andar e você tem que descer e fazer uma integração, é uma bagunça danada, né? Aí quando eu preciso de ir, eu já subo logo pelas escadas. Você chega morto lá em cima, né? E ele te empurra lá abaixo e ressuscita de novo, né? Mas é bom, a escada é bom. Programa. Valeu, Maurício Pereira. Um grande abraço pra você, viu? Obrigada pela participação. Rapaz! Mas Aumente o som aí, Rangel Vilela! Bora! Que aumenta. pescar que nada! Caminho da fazenda pra pescar um peixe hoje. É isso aí. Tá um pouco a neblinazinha, mas vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Bom dia, meu Bom garoto. dia! Chama nós pra comer o peixe aí. Opa! A gente gosta, né? 9 horas da manhã, quase 9 horas da manhã, nessa alegria toda, meu filho. Preocupação dele é o peixe, coisa boa, rapaz. Certinho. Nem aí pra elevador, Esse menino. aí é o nosso amigo Claudeci da Luarte Calçados. Alô, Claudeci Luarte, um abraço pra você, viu, meu garoto? As lojas estão abertas lá, mas tá indo dar uma pescadinha. Tem que dar E também, né? relaxar, né, Marcelo? Refrescar a cabeça, senão o bicho pega, né, Um abraço Angel? pro Luarte aí, pra todo mundo aí da Luarte Calçados aí. Ô, Davi, porque ele falou um ponto que é interessante sobre a questão de identificação. Muitas vezes, por falta de uma boa identificação, você consome mais o equipamento, você estressa o passageiro, e uma boa comunicação, principalmente prédios maiores, mostrando o andar, é importante. Identificação dos elevadores, por exemplo, os prédios onde a gente trabalha, a gente procura identificar o elevador. O pessoal fala, social 1 da entrada tal, você pode ver que tem nos prédios, então a gente coloca elevador E1, E2, E3, identificar o elevador, para que quando o elevador tiver problema, você poder identificar de uma forma legal e resolver as coisas. E só um complemento que o Aurélio comentou muito bem, e a doutora falou, sobre essa questão de atualização. Muitas vezes, a empresa de elevador, ela quer modernizar o elevador e algumas vezes o problema é falta de manutenção preventiva. Então, o trabalho que a gente faz também é no sentido de economia. De mostrar aquilo que realmente precisa para o equipamento. Ô Davi, eu quero engatar uma pergunta que eu tenho certeza que todos os ouvintes têm essa dúvida, que eu cheguei até a mais ou menos lançar aqui no nosso primeiro bloco, que é o seguinte: até que ponto a gente pode confiar na segurança do elevador, né? Ele tem algum acessório ali no fundo que ele possa de alguma maneira receber essa cápsula se ela despencar? Numa medida mais drástica, é possível com a cápsula dessa despenque, ou ela tem tantos acessórios que ela teria capacidade ali de redução dessa queda? Porque eu até fiz uma comparação com o avião, porque assim, o avião é tido como meio de transporte de combustão mais seguro do mundo, e o elevador vem paralelo ao avião, até porque se usa muito o elevador. Então assim, qual é a garantia que a gente tem de que se der um BO, a gente está mais ou menos tranquilo, entre aspas, né? E aí, já engatando numa segunda pergunta junto com essa, é o seguinte: os aviões, nós temos aviões aí de 30, 40 anos que estão aí voando até hoje, top de linha. Os elevadores que têm essa mesma idade ou até mais, isso é um fator de risco, ou
o fato dele estar sendo feito as devidas manutenções nos seus períodos, de maneira adequada, garante que a idade do equipamento não é nenhum instrumento para que haja qualquer tipo de acidente. Vamos lá, Marcelo. Realmente, elevador e aviões são os projetos mais seguros que existem de transporte, tá? Por uma razão até, vou tentar explicar. Quando o avião decola e quando a gente embarca no elevador, você aperta o botão de destino. Então, sim. Da saída ali do repouso até o destino, você não vai fazer mais nada. Apenas o ato de rezar, só reza. E o avião, exatamente. E o avião, mesma coisa. O avião, quando decola, tudo bem, tem um comandante ali que ele está fazendo uma série de verificações, mas ele está lá no ar, se acontecer algum problema lá no ar, ele ainda tem alguma atuação, o comandante, mas tem que ser muito seguro. Então, o projeto ele é cheio de redundância. O que é redundância? Você tem vários sistemas de seguranças que um independe do outro. Por quê? Porque se eventualmente um falhar, você tem o outro. Então, tem vários, tá? Então, por exemplo, quando tem uma oscilação de energia, né, você não usa quase... Os principais sistemas de segurança não são acionados, mas o elevador ele fala, olha, não aconteceu nada, só oscilação, mas se for oscilação grave, o que eu vou fazer? Eu vou parar, às vezes eu vou prender o passageiro para o quê? Forçar a vida do técnico, para o técnico fazer uma verificação em loco e, de fato, perceber se nada foi comprometido. Porque, às vezes, no funcionamento do elevador, naquela ocasião, naquela viagem onde deu a oscilação de energia, o sistema não foi acionado. Aí ele pode ser acionado depois. Então, ele para o elevador para que o técnico vá lá. Isso quer dizer, o Isaac, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, isso quer dizer que se por acaso o elevador parar, ele está mais garantido do que se ele estivesse circulando, né, em uma situação de algum tipo de oscilação. Então ele para, aí é bom que a pessoa está dentro do elevador fique de maneira tranquila e que ele use os recursos para chamar o atendimento, porque isso é uma forma de segurança para ele, né? Exatamente. Ele foi projetado daquela forma. Então, eu percebi uma anomalia, o elevador, o quadro de comando percebeu uma anomalia, eu vou, por segurança, parar, eu vou até reter o passageiro para forçar a ida do técnico para fazer a verificação. É óbvio que isso não pode ficar acontecendo repetidas vezes, né? Fatores externos, a empresa de manutenção e o elevador não tem controle. A gente fala água, problema de energia elétrica, né? Agora, não pode ficar redundante, toda hora acontecendo problema, porque tem que ter uma solução. Tá? E aí parte para outras questões. Por exemplo, comentou também do avião, né? Na aviação, os aviões vão passando por atualizações. Às vezes você está voando num avião ali de 30, 40 anos, só que você está no interior dele, as poltronas são novas, tem aquelas telas, e a aviônica, a parte lá do comandante é toda atualizada. Então, no elevador dá para fazer a mesma coisa. Existem aviões originais voando ainda? Sim, do mesmo jeito que existem elevadores originais funcionando e funcionando bem, com total segurança. Só que a segurança desse avião e desse elevador é a segurança lá da época que ele foi projetado, né? E eu trabalho com elevador, eu já vivenciei 3 normas. A 7192, NM207, 16042 e agora uma que entrou em vigor agora em abril de 2024, tá? Que é a 16858. Então, assim, as normas, elas mudam para quê? Para trazer mais segurança de acordo com que a sociedade vai evoluindo. Antigamente a gente ia lá naquele Banco do Brasil, ali no setor bancário, ficava lá na fila 30, 40 minutos conversando, era até legal. Hoje você não vai no banco para pegar uma fila. Com o elevador a mesma coisa. A demanda do usuário não é mais a demanda lá de 30, 40 anos atrás. Então, assim, tem que ter uma atualização, além da manutenção preventiva. Hoje tem sistemas de tecnologia nos equipamentos que eles abrem chamado diretamente. Então você tem sistemas em equipamentos que o próprio elevador já abre o chamado. A partir de uma quantidade de falhas, ele abre o chamado. Qual é a grande questão? É não entender, e que o Isaac falou de forma com maestria, não entender que isso é uma coisa boa, recorrente. Eu já tive reuniões com o síndico falou assim, não, a empresa é excelente. Por quê? Porque eu chamo ela vem rapidinho. Não é assim. Não pode. Se você tem um problema de parada no elevador e ela se torna constante, existe um problema e a gente precisa resolver. A gente precisa analisar. Davi, se eu vou te fazer uma pergunta. Por que o técnico, muitas vezes, ele vem, o elevador para, ele saiu, o elevador parou de novo? Às vezes acontece de ter problemas intermitentes, onde aquilo tem que ser investigado. Muitas vezes as peças precisam ser trocadas, que aí entra na questão. A análise, ela é muito importante. Analisar não só
é a parte estética e a parte funcional. É aquilo que é interessante e demonstrar de forma racional para o conselho, para o síndico, qual é a melhor saída. Então, procurar especialistas, doutora Priscila, no sentido de fazer todo esse projeto para um prédio, porque ele impacta a vida de todo mundo. Quando você para um elevador, as pessoas normalmente elas só prestam atenção em elevador quando ele para. Aí se torna vital. Não acontecendo isso, eu digo muito que é igual juiz de futebol em final de clássico. Eu sou Flamengo, assim, o Flamengo, não fala isso, é Flamengo perdeu, mas sou. Ninguém prestou atenção no juiz. Então tá tudo certo, o juiz fez o seu trabalho ali. O pessoal presta muitas vezes atenção em elevador somente quando o elevador para. E existe um trabalho, é o maior bem patrimonial do condomínio em conjunto. E eu vou além. Elevador parou em condomínio, quem é síndico sabe. O negócio fica feio para a administração. Por quê? Porque todo mundo fica revoltado. Como é que o elevador não tá para, inclusive, para manutenção, né? Ô, Priscila, eu queria fazer uma pergunta, essa aqui ela vai até para você, que assim, atenção, ouvinte da radioatividade, preste atenção na pergunta que eu vou fazer para a Priscila, ela é fundamental para você. Para um pouquinho de fazer o que você está fazendo aí agora e fica ligado. Porque é o seguinte, eu tenho certeza que isso tem relação com você. Você mora em um prédio e o seu elevador, o seu prédio tem um síndico que o cara não está dando as devidas atenções e você usa o elevador, você está ali com uma certa frequência, não sei o que, mas você não sabe como requerer ao síndico a satisfação de que ele está cuidando desse bem, que ele é um bem que pode trazer problemas, inclusive, para a sua própria vida, né? Então, assim, o que o morador tem que fazer, Priscila, se ele está num prédio e esse prédio não tem essas devidas manutenções, esse devido cuidado, que pode acarretar em sérios problemas para ele? Como o morador deve agir, doutora? Marcelo, o 1348 do Código Civil, ele diz que é responsabilidade do condomínio fazer a manutenção das áreas comuns. Elevador é um patrimônio comum do empreendimento. Logo, há a necessidade estrita da administração fazer as manutenções de forma assertiva. Como é que eu cobro do meu síndico? Eu vou chegar, vou verificar qual que é o canal oficial de comunicação com a administração do meu condomínio e vou formalizar um requerimento ao síndico dos documentos que habilitem que a manutenção dos meus elevadores, dos elevadores que eu uso, estão conforme as normas técnicas. Então você solicita para o síndico. Quando o síndico receber essa solicitação, ele vai fazer o acionamento dos profissionais habilitados do condomínio para fazer a resposta técnica sobre aquilo. E aí vem aquele pontinho, Marcelo, que eu acho que é de extrema relevância. É a conscientização coletiva da necessidade que os condôminos apoiem os síndicos e os condomínios a ter esse tipo de serviço dentro do empreendimento. Porque não basta só cobrar que elas sejam feitas, mas eu tenho que dar instrumentos aos síndicos para que eles possam executar isso dentro do meu condomínio. Não adianta cobrar se o condomínio não tem condições de pagar por aquele serviço. E é uma conta que às vezes os condôminos eles não chegam, né, Marcelo? Eles não conseguem equalizar isso. Então é importante que se saiba que se o síndico não tiver o recurso em mãos e você tiver o sucateamento do dispositivo desse, de um elevador, o condomínio ele vai ser responsabilizado por isso, caso isso gere um dano. Agora, se vai ter uma responsabilidade civil ou não pessoal do síndico, vai depender muito de quais as ferramentas que os condôminos deixaram ali na mão daquele gestor, Marcelo. Gente, estamos com um tema muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, esse está sendo a atividade condominial parte 1 de outras partes que a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Nós já estamos chegando, infelizmente, no final da nossa atividade condominial. Passou 1 hora que a gente nem viu. Foi rapidinho. Né? 1 hora de programa. E aí, eu queria, Davi, que você fizesse aí as considerações finais, você e o Isaac, o Aurélio, né? Fizessem as considerações finais para que, como que o nosso ouvinte pode pedir informações para vocês, qual o canal que vocês ofertam para o nosso ouvinte. E já fica aí o convite para que a gente retorne em outro momento, para a gente
avançar nesse assunto, que realmente é um assunto, inclusive eu até convido vocês para a gente fazer uma live, a gente deixar essa live gravada. Esse programa vai estar gravado tanto lá no vou passar para vocês também, compartilharem nos Instagrams de vocês, vai estar gravado no meu Instagram lá do @Marcelo Tarrafas, no meu canal do YouTube, que é o Conexão Coletiva, e aí a gente pode depois até fazer uma live sobre esse assunto, que realmente eu acho que ele é muito importante para todo mundo. Então eu queria que você fizesse essas considerações e deixar aí também o dupla bíblica, né? O alerta para o síndico da importância dele cumprir essas etapas, senão ele vai ter que cair lá na mão da doutora Priscila rapidinho para poder responder de uma ingerência dele. Então fiquem à vontade. Primeiro, agradecer os canais Informalize Brasil no Instagram, tá? Segue a gente aí. Site eformalize.com.br, tá? São os nossos canais aí para você entrar em contato com a gente. A gente tem muito contato com os síndicos, né? Que entram em contato para a gente poder fazer esse trabalho. Assim, é importante a gente falar sobre um tema que muitas vezes fica desapercebido. Então, o nosso interesse está aqui, deixa aberto assim, as portas para a gente poder estar conversando novamente, debater, discutir, tirar dúvida. Mais uma vez, reforça a importância, quando o elevador estiver parado, não saia, espere a empresa de manutenção, espere o corpo de bombeiros, se for o caso, para que você tenha uma saída segura. É desconfortável? Você fica com medo? Fica. Mas estou dizendo para todos aqui, façam isso que a gente garante aí mais tranquilidade. Agradecer também a oportunidade, né? E até pegando a deixa do que o Davi acabou de comentar e reforçando, tá, doutora? A partir do momento que o condomínio disponibiliza o zelador, o porteiro ou o próprio síndico para fazer o resgate, é importante atenção no seguinte sentido. A empresa de manutenção ela tem um seguro, que é na operação dela. Então, qualquer coisa que acontecer na operação da empresa, envolvendo os colaboradores e os prestadores de serviços... Olha, presta atenção aí, pessoal. Aí está coberto pelo seguro. Agora, a partir do momento que o condomínio, seja pelo zelador, ou porteiro, ou síndico, vai lá, assume o resgate, essa responsabilidade, se alguém quebrar uma unha ou um acidente mais grave, a responsabilidade vai ser do síndico, muito boa, do síndico e de quem está procedendo o resgate e o condomínio, tá? Então, tem que ter paciência, tem que aguardar. Dentro do elevador, quando você está retido dentro do elevador, é desconfortável. Eu não estou falando que é confortável, não. É muito desconfortável. É chato. É muito desconfortável. Mas é seguro. Não vai faltar ar, é desconfortável. Você vai suar, você vai ficar incomodado, mas é seguro. Então tenha paciência, aguarde, acione a empresa. Se for necessário, acione o corpo de bombeiros, tá? E aguarde um resgate seguro, tá joia? E a gente está à disposição pelos canais aí que o Davi comentou e à disposição também para participar quantas vezes for necessário, porque tem um negócio que é interessante, né? A gente brinca, quem começa a trabalhar com elevador, nunca mais para de trabalhar com elevador, porque é uma coisa gostosa, a gente entra no sangue e não sai mais, tá joia? E vocês não responderam uma pergunta que eu fiz antes de me despedir da doutora Priscila aqui do Rangel, rapidinho. Se o elevador despencar, ele tem uma molinha lá embaixo que ele faz um tonhonhonhonhon, ou se despencar o bicho pegou, aí entrega pra Deus? Ele tem a mola, tá? Só que antes de chegar nessa mola, ele tem vários sistemas pra evitar chegar nessa mola, mas ele realmente tem uma mola lá no fundo do poço. Só que como a mola no fundo do poço, né? É o fundo do poço, é a última alternativa. Aí é o de... e a velocidade, às vezes o elevador ele pode vir descendo ali, com o freio acionado, tudo é a questão da manutenção preventiva. Então o elevador, por exemplo, a gente estava comentando sobre a questão do acidente, tem que olhar tudo ali, tem que verificar, mas normalmente os elevadores eles têm célula de carga, onde se entrou lá o Tarrafa falou o gordinho lá, na hora que ele entrava no elevador, vai apitar lá e não vai deixar o elevador partir. Teoricamente, nestes novos elevadores, nem é para o elevador partir. Então, assim, só que tem que estar com o freio bem mantenido, a manutenção em dia. Então, assim, essa é a grande questão. Focar naquilo que é importante. Manutenção preventiva dos elevadores. Quando o pessoal fala que... quando o pessoal fala que o elevador caiu, eu até faço uma comparação. Eu pego um celular, levanto ele na altura de 1 metro e falo, solta o seu celular da altura de 1 metro. Às vezes a pessoa nem vai fazer isso, vai pegar um telefone de 5 mil e soltar. Mas se você soltar um celular da altura de 1 metro, ele vai cair, vai fazer um barulho, vai quebrar o celular todo. A gente fala, o elevador caiu, mas as pessoas saíram andando e o elevador tá lá.
Então, geralmente, quando fala que o elevador caiu, não é que ele caiu. A segurança dele foi acionada. E ele parou abruptamente e gerou um desconforto intenso para quem está lá dentro. Mas foi um desconforto projetado. Mas não despencou, né? Mas não despencou, porque imagina uma coisa de 1 tonelada caindo 4, 5, 10 andares. O estrondo, o impacto barulho, do peso, mata todo mundo. O dano que faria. Então, assim, quando eu falo, e é muito como falar, o elevador caiu. Na verdade, ele acionou a segurança. Pessoal, a gente tem que finalizar, que deu o nosso horário. Doutora Priscila, muito obrigado. A gente vai ter elevadores parte 2, 3, 4. Muito obrigado. Você sabe que é um tema importantíssimo para nós que somos síndicos. Faça as suas considerações finais. Marcelo, obrigada pela oportunidade de estar mais um sábado aqui com vocês, um tema de extrema relevância aí para quem mora em condomínio. Hoje em dia a gente não, para quem mora e não mora, porque com certeza você vai visitar, né? Alguém, vai para um órgão do governo, né? E você tem acesso a esse tipo de equipamento. Mas é de suma importância também a questão da gente ter essa conscientização da necessidade das manutenções de forma adequada para a gente evitar o problema. Eu já tive a oportunidade de passar por processos judiciais de condomínios que infelizmente se sagraram vencidos em fatos que são de grande tristeza e repercussão porque afetaram vidas humanas. Então, quando a gente tem a possibilidade de mudar esse destino, o curso para que isso não aconteça, é muito importante. Então, fique atento aos elevadores do seu condomínio e participe aqui, né, Marcelo? Com certeza. Rangel, valeu, meu irmão, por mais essa. Sábado que vem estaremos aqui bem forte com a atividade condominial. Eu continuo no Sabadão Atividade. Agora nós vamos de muita música, muita brincadeira. Qual é a música do Sabadão? Mais uma vez trazendo uma música super fácil para você. Tem aqui 100zão em cima da bancada para te entregar. E não sair daí que já a gente solta a primeira nota. Valeu, muito obrigado. Um beijo a todos. Fique com Deus. Sábado que vem temos atividade condominial com mais um tema relevante para você.